Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal aqui que nós temos na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Pierre Peresin. Pierre é um amigo querido, gentilmente aceitou o meu convite, ao qual já agradeço por ter estado aqui, não só nesse momento, mas algumas semanas anteriores. A gente teve o prazer de estar junto, tomando café, e hoje tenho a satisfação de recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. É uma alegria muito grande estar aqui na Prime TV, podendo compartilhar um pouco daquilo que temos feito na vida profissional, mas podendo dividir essa bancada especial com uma pessoa incrível como você. É a bondade do amigo. Pierre, você tem um trabalho que eu particularmente sou apaixonado, que é pessoas, né? Eu descobri esse meu chamado, vamos dizer assim, pouco mais de 15 anos, quando eu precisei ressignificar muitas coisas na minha vida, e uma das coisas que eu ressignifiquei foi a forma de eu enxergar o ser humano. Essa experiência fez com que eu olhasse para o ser humano não simplesmente como uma pessoa, mas como um poder extraordinário que existe, que ele pode alcançar aquilo que ele desejar alcançar na sua vida, na sua carreira, na sua família. E você tem percorrido esse caminho já há bem mais tempo do que eu. Como é que é para você hoje trabalhar tão perto do ser humano, ajudando, desafiando, motivando o ser humano a ser algo que, ainda que ele não saiba, grandioso como ele foi criado? Obrigado pela pergunta, Luciano. E às vezes quando eu entrava numa empresa e perguntava para o CEO, para o diretor, qual o maior problema da sua empresa? E a resposta sempre era a mesma, e é a mesma até hoje, né? O meu maior problema são as pessoas. E nós vemos que os empresários brasileiros, principalmente, eles investem muito em tecnologia, estrutura física, mas muito pouco, às vezes, na pessoa. E eu falo que o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. Então, trabalhar com o ser humano é a melhor coisa do mundo. O ser humano é a coisa que eu penso que, quando você consegue entendê-lo, consegue projetá-lo e mostrar para ele o que ele é capaz, rapaz, coisas incríveis acontecem na empresa. E o amigo disse algo que aparentemente é óbvio, mas aquilo que é óbvio nem sempre é para as outras pessoas, que empresas são pessoas, né? Você pode investir em tecnologia, você pode ter a maior fortuna do mundo, mas se não tiver a pessoa para conduzir tudo isso, por mais que você tenha riqueza, isso não pode se traduzir em resultado, né? Verdade. Como é que você tem trabalhado nessa conscientização do ser humano hoje ser olhado como um fator decisivo, preponderante para o sucesso de qualquer organização? Luciano, a minha maior dificuldade no início do meu trabalho, da minha carreira, foi convencer a alta gestão de que antes de tratar as pessoas lá embaixo na empresa, precisava cuidar de quem estava lá em cima. Porque às vezes nós trabalhávamos lá no chão de fábrica, mas quando chegava no relacionamento de cima para baixo, tudo aquilo que foi construído, que a empresa mesmo investiu, nós tínhamos perdido por conta de falta de entendimento entre aquilo que foi ensinado lá embaixo e aqui em cima na empresa, a alta gestão não conseguia entender. Então nós começamos a fazer o caminho inverso. Trabalhar primeiro a alta gestão para depois ajudar o chão de fábrica. E isso foi incrível porque quando nós sentamos com o presidente, com o CEO, o que ele percebe? Os meus problemas são os mesmos. O ser humano é tudo igual. Tem pessoas que nasceram, passaram dificuldades na vida, traumas, rejeição, abuso sexual. Então hoje ele é um gestor, um grande líder, mas ele tem as suas dores, seus conflitos pessoais. Então, quando nós começamos a inverter esse papel, primeiro trabalhamos a autogestão e mostramos e descobrimos, fazemos ele entender que ele tem essas dificuldades. A partir daí, então, nós vamos trabalhar com os diretores, depois com os gerentes, e isso tornou-se o caminho mais fácil para nós. Então, quando nós mostramos isso cá em cima, na autogestão, automaticamente é como se as escamas caíssem dos olhos, e nós agora temos carta
branca para trabalhar toda a liderança da empresa. Isso é incrível. É o desafio que isso é um paradoxo, né? Sim. Porque quando se fala em empresas, quando se fala em mundo corporativo, a gente está falando de sucesso, a gente está falando das pessoas serem boas em tudo, naquilo que elas fazem, e mostrar fragilidade ou aceitar a fragilidade no meio corporativo, de uma maneira errônea, você passa a percepção de fraqueza. Na verdade, é aí que está a grandeza, né? Você reconhecer a tua limitação, Sim. de que você pode estar num cargo importante, mas você é um ser humano que tem a sua história e tem os seus momentos de aflições. Como é que é tratar com esse paradoxo, sendo que o meio corporativo valoriza o sucesso, os bons, os fortes, e por outro lado a gente sabe que dentro desses bons, fortes, nem sempre é isso que eles vivem, né? Como é que é trabalhar com essa dualidade, Pierre? Que pergunta incrível. Você falou uma coisa aí que é a chave do entendimento. Todos nós temos uma história. Guardadas as devidas proporções, toda a história é importante. Eu fui rejeitado no ventre materno pelo meu pai, fiquei órfão de mãe aos 4 anos de idade, fui adotado por uma mulher que não queria mais um filho, ela tinha 3, e ela me colocou para trabalhar na enxada com 4 anos de idade, como se fosse um escravo, com o filho mais velho vigiando com um chicote trançado. Eu sofri tanto, Luciano, nesta fazenda, que eu me tornei um menino gago e tímido. Até os meus 15 anos de idade, eu era gago e tímido. Aos 8 anos eu fugi dessa fazenda, mas infelizmente fui adotado por uma família que o homem também era alcoólatra. Então nessa casa eu decidi viver nas ruas, dormir em banco de praça, comer resto de comida. Aos 15 anos só tinha uma saída para mim, suicídio. Eu entrei no banheiro para me matar. E eu pensei, mas que história de vida é essa? Eu preciso vir, ou eu morro, ou eu faço uma história diferente. E foi aí, Luciano, que eu vivi uma grande sacada na minha vida, porque eu saí do banheiro disposto a mudar de vida, mas eu era gago e tímido. Então, veja bem, quando eu chego numa empresa, eu olho para um grande líder, eu penso o seguinte, qual é a história dele? Eu não começo numa empresa querendo saber a história da empresa. Outro dia um CEO perguntou para mim assim, Pierre, você vem para a empresa, mas você quase não fala da empresa, você só fala das pessoas. Falei, esse é o segredo. Porque eu entro numa empresa, as pessoas percebem o seguinte, esse cara aí está preocupado comigo. Ele quer me ajudar a ser melhor. Claro, Luciano, se você for melhor para você, você vai ser melhor para sua esposa, para os seus filhos, você vai ser melhor para a gestão, para a alta gestão da empresa, mas vai ser melhor para o seu colega de trabalho também. Então, aí está o segredo. Nós ajudarmos as pessoas a entenderem que elas podem ser melhores para elas. Se eu for melhor para mim, eu vou ser melhor para os outros. Eu me lembro, você falando dessa história, eu me lembro, numa ocasião eu fui convidado para fazer um trabalho de consultoria numa grande empresa que estava com um problema de resultado. Não estava correspondendo às expectativas que o senhor tinha em relação ao resultado. E me contratou para que eu pudesse caminhar pela empresa e, de repente, tentar identificar o que poderia ser feito nas pessoas para que elas pudessem corresponder às expectativas da empresa. E por 4, 5 semanas eu só falei com as pessoas sobre a história das pessoas e o senhor me perguntou, Luciano, mas você fica conversando com as pessoas, sabendo da história das pessoas, conhecendo a história das pessoas, mas não foi para isso que eu te contratei. Eu falei, não, foi para isso que você me contratou. Porque são elas que, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, têm trazido esse resultado limitado para a sua organização, porque elas têm dentro delas coisas que elas não sabem até, nesse momento, lidar e te ajudar a destravar esses extraordinários seres humanos que você tem aqui dentro. Verdade. E foi uma virada de chave. Ele não só permitiu que a gente conduzisse o trabalho nesse caminho, como também potencializou para outras áreas, Sim. outras pessoas, para também poder compartilhar as histórias delas. Eu acho que aí é a chave, né, Pierre? Sim, me permite? Claro. Você me deu uma deixa aí muito bacana. Eu tenho uma frase que eu sempre falo nos meus treinamentos, que pessoas felizes produzem mais e melhores resultados. Eu falo isso muito nos meus treinamentos. E eu me lembro de uma empresa em Minas Gerais, um grande homem, um grande líder, um grande pai de família, mas quando ele mandou me chamar, ele disse, olha, eu chego aqui de manhã triste e saio à tarde angustiado. Se eu estou assim, imagina meus colaboradores. E eu estava disposto a entregar a empresa, mandar todos embora, indenizar e ir para a roça. Mas um cliente seu, que é amigo meu, me falou de você, que você é a única pessoa que poderia me ajudar. Então eu tenho uma pergunta para ele fazer. Eu falei, pode fazer. E ele perguntou assim, você pode me fazer mais feliz?
aquele empresário bem-sucedido. E eu perguntei para ele, você quer ser feliz? Ele falou assim, não, eu preciso. E eu disse para ele, entre querer e precisar, há um abismo. Nem todo mundo que precisa quer. E quando você não quer, Luciano, nem Deus te ajuda. Aí ele virou para mim e disse assim, não, eu quero. E eu fui para aquela empresa trabalhar com eles durante 1 ano, no foco em pessoas. 1 ano depois, ele estava comemorando 10 anos de empresa. Ele fez uma grande festa para os funcionários, colaboradores. O único prestador de serviço convidado fui eu. Mas ele disse que eu iria lá fazer uma palestra naquele dia. Quando eu cheguei lá, ele tinha feito uma placa para me agradecer. Porque agora não só ele queria continuar com a empresa, mas ele queria ser a número 1 no ramo dele, no estado de Minas Gerais. Agora, qual o sentimento que você tem, Pierre, quando você consegue, através desse trabalho, devolver o brilho nos olhos das pessoas? Luciano, só quem valoriza o ser humano sabe que o verdadeiro prolabore de um profissional são resultados. E eu tenho aprendido na vida que você precisa olhar para as pessoas e valorizá-las. Não pelos que ela tem, pelo currículo, pelo poder, mas porque ela é como pessoa. Ajudar as pessoas a descobrir quem elas são é o segredo da vida. Não tem preço, não tem salário que se compare a isso. Sensacional essa nossa conversa. Eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Obrigado, meu irmão. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Pierre Perecim. O Pierre é mentor para a vida e negócios. Nós voltamos no instante. Olá, eu sou Homero, diretor da PEAG, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de quais os benefícios da terceirização e por que isso é uma tendência irreversível no mercado. É uma tendência mundial confirmada em mais de $500 bilhão. E a gente pode listar alguns outros benefícios em terceirizar a mão de obra. Uma redução de até 20% nos custos fixos das empresas, contingência de turnover contratual, flexibilidade para adequar o custo de mão de obra à sua necessidade produtiva, possibilita aos clientes, possibilita a empresa, dedicação e foco total no seu negócio, no seu core business. E cada cliente ele é único, cada solução é customizada e estudada por um corpo de profissionais experiente com metodologia e prática. Aqui na PEAG, nós asseguramos que o cliente possa se dedicar exclusivamente ao seu negócio baseado em 3 princípios fundamentais: mão de obra especializada, suprimentos negociando grandes volumes com adequada gestão e controle e uma estrutura especializada, ágil e com custos flexíveis para te atender. Essa é a nossa visão de negócio. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Pierre Perecim. O Pierre é mentor para a vida e negócios. Pierre, agradecer ao amigo por essa gentileza. Você escreveu um livro, Você Pode, Você Consegue Perdoar. Deixa aqui para o nosso telespectador, fica aqui, o nosso telespectador já está olhando aí no vídeo o seu livro. Como é que nasceu esse livro? O que esse livro tem como propósito? Mais um propósito da sua vida em ajudar pessoas, Pierre. Luciano, você sabe que eu era gago e tímido. E quando eu saí do banheiro, entre me matar e dar uma chance para a vida, e eu decidi dar uma chance para a vida, eu era gago e tímido. Como que eu iria trabalhar, ganhar dinheiro, super tímido e com aquele bloqueio de ser gago. E uma pessoa que eu encontrei na vida, eu falo que Deus sempre coloca anjos em nossos caminhos, eu encontrei uma pessoa que ele me disse que eu ganharia dinheiro, porque eu era um cara inteligente, mas eu nunca seria feliz, que eu tinha muita mágoa, tristeza, angústia, ódio no coração, que eu precisaria perdoar. E eu falei com ele, todo mundo fala isso, mas ninguém ensina como. Ele me deu um exercício de como colocar o perdão em prática. Eu levei aquilo para casa, fiz os exercícios, na hora eu não senti nada, não vi nada diferente, mas uns 10, 12 dias depois, um amigo falou assim, Pierre, está fazendo tratamento com fonoaudiólogo? Eu falei, não, com psiquiatra. Eu falei, não, com psiquiatra, com psicólogo, fonoaudiólogo? Não. Eu falei, não. Eu falei, por que a pergunta? Ele falou, cara, tu está deixando de ser gago. Eu fui curado da gagueira e da timidez por causa do perdão. E ao pesquisar sobre perdão, perdão vem do latim.
mais donare. Perdonare significa doar por completo. Perdão só é perdão se você doar por completo. E eu decidi naquele dia, um dia eu vou ter uma empresa, vai chamar Perdonare, e eu vou ajudar outras pessoas a vencerem seus limites, seus medos, seus traumas e a caminharem na vida como um ser humano melhor para si próprio. E foi aí que surgiu a ideia do livro. Muito bem. Eu tenho comigo, e tenho certeza que o amigo também, não digo um peso, mas sempre um ponto de atenção sobre a nossa história, sobre o legado. Como é que nós vamos ser lembrados quando nós partirmos aqui desse mundo, né? Nós um dia seremos porta-retrato em cima de um imóvel, no móvel, nós seremos uma foto num álbum de fotografia, seremos certamente em algum momento o centro de conversas ou de lembranças. Acho que essa vida, Perecim, ela é valiosa demais para a gente vivê-la preocupado em ter, acumular e ser. Acho que o que vai fazer diferença na nossa história é o quanto a gente tem impactado a vida de outras pessoas, o quanto a gente tem ajudado as outras pessoas. Esse discurso parece um pouco desconectado com o momento do mundo, porque está todo mundo preocupado em ter, em ganhar, e ter segurança. Isso mesmo. E a gente achar que a gente vai ter segurança num mundo como esse, isso é correr atrás do vento. Falando de história, de legado, o que você pensa, como é que você pensa que você vai ser lembrado quando seus netos estiverem olhando as suas fotos, quando você já não estiver aqui, Pierre? Luciano, de vez em quando eu saio de férias e eu retorno lá onde eu fui um menino de rua. E eu sempre faço questão de mostrar para os meus filhos de onde eu saí, onde eu estou. E eu penso que o empresário, o CEO, o executivo, ele é muito mais do que dinheiro. No dia que ele morrer, vai passar 2 meses, terá alguém no lugar dele, que com certeza fará melhor do que ele. Porque vai pegar tudo que ele já fez e vai aprimorar. Concorda comigo? Meus filhos são preparados para terem uma vida muito melhor que a minha. Então, quando eu olho para o espelho, eu me pergunto todos os dias, que história eu estou construindo para tornar as pessoas melhores? Eu saí das ruas, deixei de ser um menino de rua, deixei de ser uma pessoa que sofria, que pensava que não tinha oportunidade, trabalhei para criar as oportunidades. E quando eu olho para os meus filhos, porque eu penso assim, quando eu encontro um CEO, um empresário, um executivo, que às vezes tem muito dinheiro, tem muito poder nas mãos, mas tem problema no casamento, tem problema com os filhos, eu penso, esse homem não está deixando um legado. Legado não é herança financeira, não é um patrimônio que está se construindo, que as pessoas amanhã poderão simplesmente vender e acabar com aquilo. Legado é você chegar na velhice, olhar para trás e ter orgulho da história que você construiu, do nome que você está deixando. Esses dias, uma professora da minha filha, tem uma filha de 15 anos, ela me ligou e disse, o senhor está na cidade? Eu falei, estou, eu queria falar com o senhor. Fiquei preocupado, eu fui à escola, quando eu cheguei lá, ela falou, eu queria parabenizar o senhor. Eu falei, por quê? Eu fiz um trabalho na classe da sua filha e eu perguntei qual é o seu maior sonho. E todos falaram, porque eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ter uma multinacional, eu quero trabalhar numa multinacional. E quando chegou na sua filha, ela sorriu e disse, o meu sonho é casar e ter uma família, como meu pai e minha mãe. Esse é o meu maior sonho. Família é a base. E falando de família, de filho, um bom fruto nada mais é do que o resultado de uma boa árvore. Sim. E eu não posso deixar de falar de um bom fruto que eu conheci, que é o teu filho Diego, que aliás, mandar um abraço para o Diego, dizer que eu sou muito grato por aquilo que ele tem feito lá no nosso ministério, nos abençoando. Impressionante como esse teu filho, Pierre, é diferenciado. Ele mandou um recado para você, que é para você não trocar de amigo, que amigo dele, ele é seu amigo, eu entrei depois. Carinho enorme por ele. Diego, obrigado por tudo que você tem feito por nós, uma alegria estar aqui do lado do seu pai, uma honra estar aqui. Seu pai é tudo aquilo que você falou para mim, eu estou comprovando na prática aqui que de fato teu pai é um cara especial e a gente está se dando super bem. Voltando agora para a questão da empresa, Pierre, como é que você hoje tem os acessos
para esse trabalho que você faz, sabendo que isso não é algo comum, porque normalmente quem contrata alguém já vem com um discurso assim de aumentar a produtividade, resultado, e você faz isso com outro caminho. Sim. Né? Como é que está, se é que existem barreiras hoje para você cada vez mais ter acesso a essas empresas que você entende que teu trabalho pode ser transformador? Luciano, quando eu chego numa empresa e falo sobre cuidar de pessoas, e eu percebo que a alta gestão está preocupada com números, eu prefiro nem aceitar o convite para trabalhar com aquela equipe. Porque uma empresa só tem sucesso se as pessoas estiverem felizes. Outro dia eu li uma frase que diz o seguinte: não construa empresas, construa pessoas. E essas pessoas te ajudarão a construir quantas empresas você desejar. O que faz uma empresa é a capacidade dos seus gestores construir uma liderança feliz, em paz. Nós temos muitas pessoas que estão hoje trabalhando, mas à base de remédios, tarja preta, do álcool, das drogas. Então não adianta você ter um ótimo currículo. Eu tenho passado por isso, Luciano. Eu tenho chegado em empresas que têm pessoas com currículos maravilhosos, mas tecnicamente falando são pessoas exemplares, mas não têm controle emocional, não sabem fazer a gestão dos seus conflitos pessoais e não sabe fazer a gestão do conflito com a sua equipe ou entre sua equipe. E isso é trágico demais. Então você tem muitas pessoas de qualidade saindo da empresa porque o ambiente é tóxico. Nós precisamos recuperar. E o mundo pós-pandemia contribuiu para isso. Eu não sei se vocês viram, mas agora em janeiro, saiu uma pesquisa, janeiro foi o ano que mais teve divórcios no Brasil, comparado aos últimos 10 anos. Isso é porque as pessoas estão doentes. Chega na empresa, é um ótimo gestor. Chega em casa, é um péssimo marido. Na empresa, ele é um ótimo líder, tecnicamente falando, mas em casa ele destrói os filhos. E às vezes, para poder ter números, ele sacrifica um grupo de seres humanos como se fossem máquinas e animais. Não, nós temos que construir pessoas mais felizes. Pessoas mais felizes vão trazer resultados exponenciais. Agora, nós tivemos recentemente algo que nós nunca imaginávamos que a gente fosse viver, que é a questão da pandemia, que veio nivelar. Sim. Veio nivelar aquele que tem dinheiro com aquele que não tem dinheiro, aquele que mora em palácio, aquele que mora na favela, ou seja, estamos na mesma pauta. Acho que a pandemia veio para trazer a consciência de que nós não somos aquilo que a gente acha que a gente Verdade. é. E outro grande benefício, eu acho, Pierre, que a pandemia veio trazer, é uma oportunidade de nós olharmos para dentro de nós e vermos aquilo que nós ainda não conseguimos resolver. As nossas inseguranças, os nossos medos, a nossa visão para as coisas materiais. Ficou todo mundo obrigado a ter que conviver como família, trancado dentro das suas casas. E que bom se cada um de nós tivéssemos aproveitado esses 2 anos para resolver conflitos no nosso interior. Porque o problema não está na pandemia. O problema está naquilo que nós não resolvemos dentro de nós, Sim. Porque daqui a pouco vem outro e a gente vai sofrer tudo de novo. Como é que você avalia esses 2 anos de desafio na vida do ser humano? Esses últimos meses, esse período que passamos de pandemia, Luciano, criou um problema muito sério que nós vamos levar 15 a 20 anos para recuperar. As consequências da pandemia, emocionalmente falando, vão perdurar por pelo menos 15 e 20 anos. Isso quer dizer que a nossa próxima geração de jovens e líderes, se não for cuidada, será uma geração doente emocionalmente. Eu não sei quantos viram essa pesquisa, mas nós temos hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 milhão de suicídios por ano. Ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. A cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. Hoje o maior índice de pedidos de licença do trabalho são doenças emocionais. Ou depressão, ou ansiedade, ou síndrome do pânico. Aí você fala assim, qual é a saída para resolver isso? É a pessoa saber perdoar, pedir perdão e se perdoar. Se o ser humano não aprender isso, que eu chamo de porta de entrada para a inteligência emocional, a empresa vai bem durante um período, mas a qualquer momento ela vai ter uma caída drástica. E a solução é simples.
investir nas pessoas. 30 segundos para uma mensagem final para o amigo. Sorria sempre e acredite que para você o dia de amanhã será infinitamente melhor do que o dia de ontem. Muito obrigado, grande abraço. Obrigado, uma alegria estar comigo. Eu que agradeço. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais uma semana. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento Novitá, alimentação empresarial.